Vamos chamar aqui para conversar no Visão CNN o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, que é o Isaac Falcão. Muito boa tarde. A gente então levantou aqui o assunto. Como é que os auditores, sem esse acordo que estava sendo esperado, vão fazer para continuar essa mobilização e o que já está acontecendo? Muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Visão. Obrigado, Carla. Boa tarde a todos. A mobilização dos auditores, ela não se dirige a um reajuste, é uma mobilização que se dirige a um problema da iminente paralisação da Receita Federal com efeitos irreversíveis. O orçamento da Receita Federal foi cortado em 1,2 bilhão de reais. Isso faz com que ela só tenha dinheiro para funcionar, só tenha recursos para o funcionamento normal dela até maio desse ano. Então, o segundo semestre não tem recursos orçamentários para a Receita Federal funcionar. Esse é um ponto da nossa mobilização. O outro ponto é o seguinte: a gente teve uma mobilização durante o ano de 2015 que gerou um acordo assinado com o governo em 2016, que gerou uma lei que foi aprovada e foi promulgada pelo Congresso Nacional em 2017 e que tinha um prazo para implementação pelo governo federal até março de 2017. Ou seja, em março de 2017, o governo deveria ter editado um decreto instituindo uma comissão que faria a implementação de um bônus de eficiência. De março de 2017 para cá, há uma sucessão de declarações do governo no sentido de não ser o melhor momento. Então, o que nós estamos tendo agora é mais uma dessas declarações de que não é o melhor momento. Então, a Receita Federal não se opõe ao pleito de nenhuma categoria, os auditores fiscais da Receita Federal não se opõem ao pleito de nenhuma categoria do serviço público, né? Nós não nos opomos, mas a nossa mobilização se dirige a um fim específico e diferente, e que foi o que nós apresentamos ontem ao ministro Guedes, inclusive por meio de um ofício a ele entregue. Eu estou recebendo aqui, então, uma nota que o Sindifisco divulgou à imprensa sobre as consequências do que já está ocorrendo, né? Uma mobilização que já atinge aí algumas das unidades da Receita Federal, por exemplo, em fronteiras. Estou vendo aqui que já há fila de caminhões, por exemplo, vindos da Argentina. Temos também situações em Mato Grosso do Sul, com filas também de caminhões que ficam esperando para poder passar. Está havendo, então, uma operação, como se pode dizer, uma operação padrão, ou há realmente falta de pessoal por causa daqueles pedidos de exoneração? Há as duas coisas, Carla. Há uma falta de pessoal que é crônica, então é uma coisa assim, que os países têm que tomar muito cuidado com as mercadorias que entram e saem, né, dos países, porque se chega uma mercadoria e ela não é tributada, ela não tendo sido tributada no país de origem, quando ela chega no país, ela chega numa situação de concorrência desleal, o que quebra a indústria nacional, provoca desemprego e vários danos na economia. Então, essa é uma situação crônica, né? Remediando essa situação, as vistorias são feitas de uma forma eventualmente mais sumária do que deveria. Não é feito daquela forma padronizada que países fazem, como, por exemplo, os Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, fazem as suas verificações de uma forma muito padronizada. Nessa época da mobilização, nós estamos fazendo a fiscalização padronizada, ou seja, como ela deveria ser, mas o quantitativo de auditores fiscais para fazer essas verificações é tão insuficiente que gera essas filas como estão acontecendo, né? Já fila chegando no território argentino, com dezenas de caminhões, no Mato Grosso do Sul, como você citou, né? Em Mundo Novo também, o pátio da Receita Federal já lotado, acho que com 95 caminhões, em toda a fronteira terrestre do Brasil, no aeroporto de Viracopos, enfim, as filas estão muito grandes, pela simples aplicação do procedimento padronizado que deveria ser feito no Brasil e que é feito em todos os países desenvolvidos ou que pretendem se desenvolver. Essa nota, inclusive, termina falando sobre o risco de haver desabastecimento de mercadorias. Essa é a avaliação, então, do Sindifisco, caso não haja, então, uma resposta por parte do governo? Olha, é uma situação crônica, né? Mas
o que os auditores fiscais, né, diante da responsabilidade que lhes incumbe, né, tem feito é o seguinte: cargas vivas, alimentos perecíveis, certos alimentos, enfim, não são submetidos à operação padrão. Esses são separados e passam, às vezes, até com mais celeridade do que normalmente passariam, né? Está havendo, então, essa triagem. Com essas cargas, sim. É uma questão de uma responsabilidade, né, com a sociedade. Eu vou chamar, então, aqui a Basília Rodrigues e o Uribe para participar. Quem que começa, então? Gustavo Uribe, né? Presidente, como vai? Boa tarde. Presidente, alguns integrantes do governo dizem que caso o governo federal desista de dar o reajuste aos policiais, os funcionários da Receita Federal também poderiam desistir deste protesto, ou seja, dessa greve. Há essa tendência que também eles desistam ou não? Eles continuarão na mobilização para receber, então, estes valores que são devidos a eles? Não, de forma alguma. Os auditores fiscais da Receita Federal não são contra o pleito de nenhuma categoria do serviço público e respeitamos muito o direito de cada categoria reivindicar aquilo que entenda que é seu direito, né? Isso é uma coisa que o Estado brasileiro garante, né? Que as democracias garantem. Agora, o pleito dos auditores fiscais é um pleito muito específico e que não se resolve com isso, né? A gente precisa que a Receita Federal tenha recursos para funcionar, porque o corte de 1,2 bilhões de reais tira recursos, por exemplo, para fazer funcionar programas como o Programa de Imposto de Renda, o Siscomex, enfim, toda a estrutura informatizada da Receita, né, com danos gravíssimos para a sociedade e desmonte de equipes que depois podem levar anos para serem remontadas, né? Um acúmulo, assim, uma iminência de um prejuízo muito grande para essa instituição, né? E quando a gente fala de uma instituição como a Receita Federal parando, deixando de funcionar por falta de recursos e por um clima de indignação dentro da categoria por 5, 6 anos sem cumprimento, cumprimento de uma lei, né, com a instauração do decreto previsto nessa lei, quando você cria uma situação como essa, ela, para ser revertida, isso pode levar anos para que as equipes sejam remontadas, para que a expertise seja novamente agrupada, para que os sistemas sejam, enfim, postos na operação adequada, enfim, com sinergia, essas questões. Então, a situação é de um risco iminente e não se resolve de jeito nenhum com qualquer modificação na relação do governo federal com qualquer outra categoria. O sindicato recebeu alguma proposta ou houve alguma tentativa de contato por parte do governo para que se resolva esse impasse? Então, ontem nós conversamos com o ministro Guedes, né? E eu até falei ontem com um jornalista aqui da CNN na porta do Ministério. Veja, o que o ministro nos disse foi, ele compreende as questões que nós estamos apresentando, né? A gente entregou um ofício para ele, eram informações já de conhecimento do ministro, claro que a gente detalhou, né, mais essas informações, então ele compreende aquilo e, segundo ele, também considera que são causas justas, né? Por outro lado, ele entende que não é o momento. E eu entendo o seguinte, há necessidade de um decreto feito pelo presidente da República. Então, assim, é uma coisa que está numa alçada fora do próprio Ministério da Economia, né? Então, o que nós precisamos não é nem de um gesto do governo federal, o que a gente precisa é da edição de um decreto, né? A edição de um decreto e uma emenda na lei orçamentária que permita que a Receita funcione. Eu agradeço, então, a sua entrevista. Isaac Falcão esteve com a gente aqui, presidente do Sindifisco, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Uma ótima tarde. Para você também, para todos que nos ouvem, um grande abraço.